Olá, bom dia. 4 representantes do governo federal e um especialista em direito previdenciário participaram na tarde desta segunda-feira de uma audiência pública da CPI da Previdência. A polêmica está no centro da proposta de reforma em discussão aqui no Congresso. Afinal, existe ou não um déficit na Previdência Social? Empregados. Foram 4 horas de debates, muitos números e uma clara divergência de interpretação sobre o que pode ou não ser considerado despesa e receita da Previdência. Responsáveis pela cobrança das dívidas previdenciárias, a advogada-geral da União e o procurador-geral da Fazenda Nacional mostraram aos senadores os esforços que vêm sendo feitos para melhorar. E um ano aí, no ano de 2016 para cá, nós já tivemos um êxito, presidente, de algo em torno de 20% na performance de restituição, de cobrança desses valores, seja no âmbito administrativo ou também judicial. Quer dizer, esse esforço institucional, ele tem produzido, sim, resultados para o nosso sistema previdenciário. Observa-se que houve uma elevação do valor recuperado dos créditos previdenciários, passando de 3,7 bilhões em 2015 para 4,1 bilhões em 2016, num momento de grave crise econômica. Para a secretária do Tesouro e o secretário do Orçamento Federal, o déficit da Previdência não é uma discussão de método de cálculo, mas uma ameaça real e imediata ao equilíbrio de contas do país. As despesas previdenciárias crescem aceleradamente e alcançam aí no último exercício do ano passado aproximadamente 500 bilhões de reais e isso tem vários aspectos que dizem respeito à evolução das regras previdenciárias, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente, e a algum aspecto relativo à conjuntura recente. Esses fatores que fazem que essa conta fique tão diferente, porque eles consideram coisas que não são arrecadadas de fato, né? E não consideram despesas efetivamente gastas, como o salário dos servidores inativos. Crítico à posição do governo, Guilherme Portanova, especialista em direito tributário, garantiu que o déficit é fruto de uma interpretação errada do que diz a Constituição. Ele afirma que se todas as receitas previstas para a Seguridade Social forem mesmo repassadas, o sistema não é deficitário. Se a gente incluir todas essas 5, nós chegamos a um superávit de 2005 a 2015 de 658 bilhões de reais. 658 bi. E aí eu não estou computando a DRU, nem desoneração, nem receitas mágicas. Eu estou computando as receitas que a minha Constituição Federal, a minha Carta Magna assim me determina. Os senadores elogiaram o debate franco e baseado em informações técnicas, mas deixaram claro que o consenso em torno da melhor reforma para a Previdência ainda está longe de ser alcançado. O momento esse aqui não é nem de discutir a reforma da Previdência. Nós não temos levado esta CPI com esse objetivo. Nós temos levado o debate aqui a déficit ou não a déficit. Ninguém aqui está apontando e fazendo o debate da reforma. Se fosse para falar da reforma, eu teria que falar que a proposta original do governo era irracional. E isso vai nos dar uma noção sobre o principal objetivo dessa CPI, que é deixar claro que esse rombo não é culpa dos servidores públicos, dos trabalhadores que recolhem religiosamente todo mês a sua previdência e nem dos aposentados do Brasil, e que nós precisamos saber aonde estão os reais pagadores dessa conta para que ela seja cobrada e que não venha penalizar os servidores e os trabalhadores. Os estudos que vi, não há país no mundo que tenha feito ou esteja fazendo uma reforma da Previdência, primeiro, tão suave e com prazo de transição tão grande quanto o do Brasil. Nosso prazo de transição é 20 anos. A reforma trabalhista será tema de sessão temática no plenário do Senado logo mais às 11 horas. Foram convidados, entre outros, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira de Oliveira, o presidente da Central Única dos Trabalhadores, Wagner Freitas de Moraes, e o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, Ângelo Fabiano Farias da Costa. A sessão será interativa. Quem quiser participar com comentário ou pergunta deve ligar para o número 0800 61 2211 ou acessar o portal senado.leg.br/e-cidadania. O fim do foro privilegiado pode ser votado nesta terça-feira. Como altera a Constituição, a proposta precisa passar por uma segunda votação em plenário. O relator quer manter o texto original, aprovado por unanimidade na primeira votação.
No primeiro turno foi por unanimidade, 75 votos pelo fim do foro privilegiado para autoridades nos crimes comuns. Todas descem para o juiz da primeira instância. Hoje, 38 mil autoridades têm prerrogativa de foro. Por exemplo, nos crimes comuns, como homicídio ou corrupção, o presidente da República, senadores e deputados federais são julgados no Supremo Tribunal Federal. Governadores e desembargadores no Superior Tribunal de Justiça. Os prefeitos nos tribunais de justiça estaduais e nos tribunais regionais. Vereadores e deputados estaduais têm foro de acordo com as constituições dos estados, mas costuma ser igual ao do prefeito. A primeira condenação no Supremo foi em 2010, no processo do Mensalão. Já no STJ, foram apenas 5 autoridades condenadas nos mais de 300 processos. De acordo com o autor da proposta, foro privilegiado virou sinônimo de impunidade. Com a Operação Lava Jato em curso, nós podemos avaliar desde já que o foro privilegiado mantido, passaríamos uma amarga sensação de impunidade ao final, porque muitas autoridades não seriam julgadas e as ações prescreveriam. A proposta acaba com o foro privilegiado previsto na Constituição Federal e também proíbe as constituições estaduais de autorizar o foro por prerrogativa de função. Mas a PEC admite 4 exceções. O foro nos crimes comuns fica mantido para os presidentes da República, do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. Esta foi uma concessão que facilitou a aprovação. E o fundamental é essa caminhada na direção daquela realidade imposta pela população. A justiça igual para todos. A PEC altera também a prisão de parlamentares. Além de pegos em flagrante, o texto admite que eles podem ser presos se condenados em segundo grau. Já os casos de crime de responsabilidade cometidos no exercício do cargo público mantêm o rito especial. O impeachment do presidente da República, por exemplo, continua sendo julgado pelo Congresso. Na votação da proposta em segundo turno no plenário, o relator espera que não haja mudanças. Ainda há possibilidade de emendas. O meu relatório vai permanecer sendo o mesmo, não acatando nenhuma emenda e aprovando a PEC como seu texto original. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta terça-feira. A Comissão de Infraestrutura tem na pauta projeto que obriga a instalação, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, de equipamentos destinados à geração de energia elétrica própria com base em fonte solar fotovoltaica. Os equipamentos devem permitir injeção na rede elétrica e não devem ter ônus para os beneficiários. Na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, há um pedido de autorização de empréstimo em favor do município de Joinville, em Santa Catarina, no valor de 70 bilhões de dólares, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento. O dinheiro deve ser empregado na revitalização ambiental e urbana da cidade. O ministro da Educação, Mendonça Filho, é o convidado da Comissão de Educação para debater com os senadores os programas e diretrizes do Ministério. Antes, a comissão lança a cartilha para conselheiros do Programa Nacional de Alimentação Escolar. O primeiro item na pauta da Comissão de Meio Ambiente é o projeto que reforça a Política Nacional de Segurança de Barragens, ao criar novos instrumentos para o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu, nesta segunda-feira, a participação do BNDES na privatização de empresas de água e esgoto. Para o senador Roberto Muniz, que sugeriu a audiência pública, o Brasil vive o apartheid do saneamento. 34 milhões de brasileiros não têm acesso à água, mais de 100 milhões não têm rede de esgoto e 42% do que é coletado vai direto para a natureza, sem qualquer tratamento. Um verdadeiro apartheid social que nós vivemos no setor de saneamento. A cada 2 brasileiros, apenas 1 tem coleta de esgoto e a cada 3, apenas 1 tem tratamento de esgoto. Para o Instituto Trata Brasil, os governos precisam investir mais em saneamento. Para cada R$1.000 aplicado em saneamento, a sociedade ganha 1.700 limpo, só de benefício social e econômico. Então, se não bastasse fazer saneamento para que as pessoas morram menos,
é um grande investimento do ponto de vista econômico também para o país. Mas os estados estão quebrados, sem dinheiro para investir. O Banco Nacional de Desenvolvimento Social iniciou estudos que apontam a privatização como alternativa. Recursos para investimento acabaram. Qual a solução que o país está colocando para todo o setor de infraestrutura? As concessões, as parcerias público-privadas, trazer o investidor privado para fazer frente a essa demanda. O BNDES já tem até prazo para a participação da iniciativa privada. Para esse ano, para fazer esses estudos, 6 e 8 meses, tem uma questão, e para depois iniciar as licitações em torno ali do primeiro semestre do ano que vem. Para a Associação das Empresas de Saneamento, os problemas no setor não se resumem a privatizar ou não o serviço. Essa é uma realidade na maioria das empresas. Nós temos mais advogados que engenheiro cuidando dos processos dos convênios. Algo está errado. Ou a gente parte para o reconhecimento de que nós precisamos redesenhar o setor, ou nós vamos ficar fazendo esses mesmos discursos que são corretos, são bem pontuados, vamos ficar fazendo programas e daqui a 10 anos a gente vai estar de novo discutindo por que não avançou. Fique por dentro de outras notícias, acesse a nossa página na internet e acompanhe na nossa programação os boletins do Senado Agora. Uma boa terça-feira para você.